Olá, sejam bem-vindos ao canal Money Lab. O meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e hoje trago-vos uma pessoa que vem falar sobre poupança, sobre investimento, uma pessoa que eu admiro muito e que é uma conhecedora do mercado de capitais, do mercado financeiro, no fundo. É a Emília Vieira, CEO e fundadora da Casa de Investimentos, que é uma gestora de patrimónios. Muito obrigada, Emília, por ter aceito o nosso convite. E hoje vamos começar aqui com um conjunto de questões que nós recebemos muito frequentemente. E eu acho que é importante estar a frisar a quem nos está a ver, o facto de nós termos aqui a mais-valia que é ter aqui uma pessoa como a Emília, que é uma gestora de fortunas, é uma gestora de patrimónios de pessoas com património elevado, e termos acesso aqui, estarmos a disponibilizar o conhecimento aqui da Emília com todos, é para nós um motivo de muito orgulho. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Eu agradeço o convite. A Bárbara faz um trabalho que admiro muito na formação financeira, que acho essencial para que as pessoas percebam melhor como é que o seu dinheiro é investido e que consigam ter melhor conhecimento, mais conhecimento para proteger as suas poupanças e rentabilizá-las a prazo. Muito bem, então vamos começar. Esta é uma pergunta que nos chega muitas vezes, que é: para quem nunca investiu na vida e de repente começa a amealhar algum dinheiro, por onde é que deve começar? Por onde é que nós começamos, Emília? Muito bem. Depende sempre qual é o objetivo do investimento. Eu costumo dizer que nós devemos começar por ter algum dinheiro de lado para um contratempo, uma almofada de liquidez, que pode estar num depósito a prazo. É uma espécie de fundo de emergência, eu costumo lhe chamar uma almofada de segurança. No caso de perdermos um emprego, no caso de termos um contratempo, um acidente com o carro, uma doença ou o que for, nós temos uma almofada a que podemos rapidamente ter acesso. E isto pode estar num depósito a prazo, pode ser um valor que nos dê o conforto de dizer: isto é o que eu quero ter de lado. E depois, para o valor que querem começar a investir, depende da finalidade do investimento. Qual é o tempo? Esta é sempre a questão essencial, o tempo que queremos ter o dinheiro investido. Por exemplo, temos filhos pequenos e queremos poupar para a educação deles, para irem para a universidade. É um dinheiro que vai estar investido com um tempo mais largo. Ou queremos poupar para uma casa, ou um carro, ou uma entrada para uma casa. Depende, portanto, sempre do tempo que vamos ter o investimento parado. É claro que, dito isto, e havendo um horizonte de investimento, um tempo a que o dinheiro possa ficar parado considerável, o melhor investimento, as pessoas devem começar, obviamente, por ter conhecimento, mas devem investir em ações. Okay. As ações são, de facto, a classe que melhor remunera, a classe de ativos que melhor remunera o capital. Já vamos entrar só aí num ponto. Eu só queria aproveitar que mencionou a tal almofada financeira e na colocação dos depósitos. Aqui a colocação em depósitos, possivelmente, tem a ver com a liquidez, ou seja, o acesso rápido. O acesso rápido. Não tanto pela taxa de juros, não é? Não, pela taxa de juros não. Hoje, infelizmente, vivemos uma época em que há uma grande transferência de riqueza de quem poupou para quem se endividou demais. Vivemos um contexto de liquidez no mercado financeiro, de excesso de liquidez, que faz com que, e isto obviamente é uma política do Banco Central Europeu, e mais ou aqui, menos... para as pessoas, para quem não percebe, estamos a falar de quê? Estamos a falar de puxar as taxas para zero ou negativas. Hoje nós temos, inclusivamente, o Estado português a emitir dívida a taxas negativas, a financiar-se a taxas negativas para 5 anos. O governo alemão já há mais de 10 anos que está negativa a taxa, por isso nós temos que pagar para comprar estes instrumentos de dívida e para comprar obrigações que são os títulos de dívida. E, portanto, a política do Banco Central foi trazer as taxas para zero para ajudar a que países, empresas e famílias se libertassem da carga de dívida que têm. E isto faz com que os depósitos a prazo e os instrumentos de taxa fixa significa uma aplicação que vai ter uma taxa determinada ao longo do tempo, estejam hoje remunerados praticamente a zero. Os depósitos a prazo, a média é 0,13% ilíquido e, portanto, estamos a falar de ter o dinheiro praticamente a zero. Portanto, hoje ter um depósito a prazo... Aqui a ideia do fundo de emergência e desta almofada é estar
de uma forma, depositado de tal forma que temos o acesso imediato ao dinheiro caso ele faça falta, de um dia para o outro. Não estamos oscilações de não mercado. Estamos sujeitos a variações de mercado, como acontece nas obrigações e nas ações mais ainda. Estamos a falar de oscilações, estamos a falar de variação, a volatilidade, como muitas vezes ouvimos o termo... A volatilidade, a tal variação, que não quer dizer que seja risco. É claro que pode ser a volatilidade e esta variação pode equivaler a risco no curto prazo, porque é tal necessidade que podemos ter do dinheiro muito rapidamente e pode coincidir com sendo uma altura menos favorável para levantar. O risco é uma coisa muito diferente e que as pessoas confundem muitas vezes, porque o risco é a probabilidade de perda permanente de capital. Se eu hoje comprar ou alocar meu dinheiro a uma obrigação há 10 anos para não ter risco nenhum do governo alemão, o meu rendimento é negativo. Eu vou pagar para entregar, para ter títulos de dívida alemã. E estávamos a falar exatamente com o atual ambiente de taxas de juros. Falou aqui das ações. As ações são o melhor ativo, então, para investir, porque já disse que é o melhor, que remunera o capital. Mas, perante, então, este cenário, é como se fosse uma reconfirmação de que o melhor ativo para investir... Não há dúvida, e é a única vantagem que este cenário hoje traz. É, no fundo, ajudar a que mais pessoas vejam esta como uma alternativa, como uma área onde devem ter conhecimento para iniciarem um investimento em ações ou para retornarem ao investimento em ações, que muitas pessoas já tiveram e perderam dinheiro e têm experiências muito más em investimento em ações. Tem que ver Mas não será que a razão pela qual têm esse receio é porque não investem, especulam, tentam especular? Efetivamente, a maior parte das pessoas, quando são motivadas para ter ações, fazem muitas vezes sem o devido aconselhamento e, sobretudo, não olham para uma ação como um título, como uma fatia do negócio, uma percentagem da empresa. É uma participação no negócio, numa empresa que existe. É ser sócio. Se olharem, da mesma maneira que nós compramos uma casa para anos ou compramos uma quinta, devemos nos posicionar nas ações da mesma maneira. A questão é que muitas vezes o ser humano tem muita dificuldade em tomar decisões de investimento e tem dois vieses comportamentais que o inibem à partida de ser bom investidor. Primeiro, todos nós gostamos de ter lucros rápidos. É preferível ter um lucro em 2 ou 3 dias ou numa semana do que ter que esperar 1 ano, ou 2 ou 3 ou 5 para ter esse lucro. Segundo, tendemos a fazer o que toda a gente está a fazer. Portanto, vir a dica de uma pessoa, de um amigo, num jantar, num almoço, ou de um familiar, ou de alguém que até trabalha num banco e que disse isto, e que esta ação era boa, faz com que as pessoas tendam a seguir e achar que se toda a gente está a fazer é porque é bom. No investimento, por acaso, é exatamente o contrário. Quando toda a gente está a fazer a mesma coisa, seguramente não está a fazer bem. E por isso, a grande questão com as ações é as pessoas comprarem sem saberem o que estão a comprar. Mas qual é que é o prazo mínimo, digamos, para termos aqui uma ação? Porque às vezes as pessoas pensam, falou há bocado dos objetivos, não é? De que temos de saber o tempo. Qual é que é, na sua opinião, o prazo mínimo? Eu, pelo menos, quando entro nas ações, devo ficar 5 anos, 10? Não há... Nós que costumamos pedir aos nossos clientes que não abram a conta e não gostamos de abrir contas para quem quiser permanecer menos de 3 anos. Okay. Mas hoje considero que o prazo mínimo para que as pessoas iniciem investimentos em ações deve ser de 5 anos. Não quer dizer que não possam ter um ganho passado meses, ou passado 1 ano, ou passado 2, de ter uma boa remuneração num título. Não quer dizer que vá ficar sempre investido, mas eu dou-lhe 2 ou 3 exemplos. Desde o início da Casa de Investimentos, desde a fundação em 15 de novembro de 2010, nós fizemos alguns investimentos, um deles temos-lo desde a abertura, que é Bank of America. O Bank of America foi um banco que nós compramos desde 3,53, 4 dólares, 5, 6, fomos comprando. Porquê? Porque o que nós fazemos é o seguinte, é procurar ativos que são excepcionais, que ganham retornos acima da média, e procurar comprá-los quando estão baratos. O segredo no investimento para investir bem é exatamente isso. Que é o investimento em valor. É comprar com do margem... Buffett, para quem está a ver, isto é uma filosofia que tem sido defendida pelo Warren Buffett. Para quem não sabe quem é o Warren Buffett, é só
o grande investidor de mercados financeiros. O melhor investidor de todos os tempos. Todos os tempos, um dos homens mais ricos do mundo e que todos os anos fica toda a gente à espera da célebre reunião geral dos acionistas e, portanto, isto que a Emília está a falar, comprar boas ações em saldos. Boas ações em saldo. É esse princípio. Da mesma maneira que compramos as calças de ganga que gostamos, quando elas estão em saldo, devemos aproveitar os saldos. Curiosamente, Mas estava a dizer o que tinha o Bank of America até hoje. Até hoje. E mantemos o Bank of America hoje. Porquê? Porque o Bank of America foi aumentando muito os seus resultados e continua barato. Ou seja, e entrar hoje no Bank of America continua a ser bom? E depende do tempo que as pessoas têm para estar. Okay. Se as pessoas, se for no longo prazo. Se o investidor, quem tem hoje valores para investir, pode ficar 5 ou mais anos, faz muito sentido comprar porque continua barato, nós continuamos a tê-la em carteira. Dito isto, não seria hoje a altura em que nós compraríamos, queríamos uma margem de segurança maior, mas também não está no ponto de investir. Eu posso explicar isto muito bem, claro. Se quiser saber exatamente aliás, como é que é o nosso processo de decisão. Duas questões. Uma é quais é que são, e vai bater, quais é que são os indicadores que devemos olhar para avaliar então se estamos a comprar uma boa ação ou não, e se o desconto com que ela está, porque também era outra questão, é qual é que é o desconto ideal para as pessoas perceberem. E porque eu gosto sempre, aliás, como eu digo, a nossa missão no Money Lab é que um enfoque muito grande na literacia financeira, temos uma grande preocupação, portanto, explicar. Vamos imaginar que nós conhecemos aquelas calças de ganga que custam 100 euros. Okay? Como é uma marca que nós conhecemos, nós sabemos que se aquelas calças de ganga estiverem a 70 euros, estão aqui com um desconto de 30%. Nós conseguimos perceber que, para nós, é uma boa compra, estamos a fazer uma boa compra se ela estiver a 70 euros, porque está 30% abaixo do preço normal. Quando nós falamos em investimento em valor, o que especialistas fazem é procurar os ativos que estão com este desconto. E já vai explicar a Emília a diferença entre o valor intrínseco, não é, e o valor de compra. Mas, voltando aqui, quais é que são os indicadores que as pessoas e que todos nós devemos olhar para fazer essa avaliação? Aqui é essencial dizer o seguinte: a maior parte das pessoas não terá condições para fazer esta avaliação. Exige, de facto, conhecimentos técnicos elevados. Mas há princípios simples que estão ao alcance de qualquer um entender. E da mesma maneira que a Bárbara, e no seu Money Lab, divulga conhecimento financeiro, promove conhecimento financeiro e para que as pessoas tomem as decisões mais ponderadas de investimento, a Casa de Investimentos também faz. Claro. E é a nossa âncora desde o início, desde a nossa fundação. E começa exatamente por isso. Quais são os princípios? Como é que selecionamos o investimento? Nós costumamos dizer, na Casa de Investimentos, que qualquer investimento deve passar por aquilo que são chamados 4 filtros do Warren Buffett e do Charlie Munger, do seu sócio. Primeiro, nós temos que ter um conhecimento muito bom daquilo que estamos a comprar. Temos que saber muito bem o que é. E isto significa que nós devemos agir dentro do nosso círculo de competências. Se for um investimento, se for uma empresa cujas operações são muito complicadas e não conseguimos entender, nós deixamos de lado. Nós não precisamos de ganhar dinheiro em tudo que mexe ou varia diariamente, nós precisamos de procurar aquilo com que temos grande conforto. Porquê? Porque se o mercado tiver um movimento adverso, nós vamos manter o nosso investimento. Uma empresa, os bons negócios do mundo têm uma espécie de moat, ou fosso, como é conhecido em inglês, têm um fosso à sua volta que os faz defender da concorrência e por isso é que ganham retornos acima da média. Um exemplo. Quando olhamos para um banco como o Wells Fargo, que é um excelente banco também, quando olhamos para uma Microsoft, que hoje não temos em carteira, mas que é um exemplo, quando olhamos para uma Google, que é uma empresa extraordinária com enormes vantagens competitivas, porquê? Porque tem um serviço que mais ninguém tem, acabamos por usar todos diariamente. Quando olhamos para uma empresa como a Medtronic, que é uma empresa que temos também em carteira, de equipamentos médicos, nós queremos ter empresas, ou como a Nestlé, que tem um conjunto de marcas extraordinárias. Atenção, estarmos a falar hoje de uma empresa extraordinária não quer dizer que ela hoje seja um bom investimento, é a questão do preço e do valor. Muito importante. Um bom investimento tem que ser comprado com uma tal margem de segurança, com um tal desconto. Portanto, o primeiro filtro é
nós percebermos bem o investimento. O segundo são estas vantagens competitivas que permitem com que a empresa ganhe mais do que os seus concorrentes, ganhe retornos acima da média. A nossa preocupação é ver se estas vantagens competitivas que a empresa teve no passado se tem capacidade para as manter no futuro. Porque, por exemplo, há negócios que apareceram e que depois rapidamente são imitados e facilmente, como foram as Crocs ou outras marcas, perdem a tal vantagem competitiva. E a nossa preocupação é identificar os negócios que a têm. O tal exemplo da Medtronic ou a Apple, que tem as suas vantagens competitivas pela marca que as pessoas... O Johnson & Johnson, que foi um negócio que já tivemos 2 vezes, compramos barato, vendemos quando chegou ao valor intrínseco e depois com as flutuações de mercado voltamos a comprar barato e vendemos outra vez. Portanto, estes 2 filtros importantes. Portanto, 2 filtros importantes. Depois o terceiro é ver quem é que gera a empresa, quem são os alocadores de capital. Independentemente das empresas terem grandes vantagens competitivas, a capacidade dos gestores de alocarem capital é fundamental, porque é esta que é a correia transmissora de valor. É bem gerida, não é? É ver se a empresa é bem gerida, se há uma boa alocação, se há um bom reinvestimento dos lucros. As pessoas olham para o rendimento das empresas como o dividendo. É verdade, o dividendo é um rendimento da empresa. Há empresas que não pagam porque têm sempre boa capacidade para reinvestir, outras que reinvestem mal, é isto que temos que ver, ver o histórico, e nós gostamos de olhar para 30 anos passados para alguns dados gerais e ver que retornos é que estas empresas ganharam para os seus acionistas e que gestores é que fizeram isto. Quem são os gestores? Os atuais foram os gestores que estiveram na empresa. Portanto, ir ver a história dos gestores e se também têm ações na empresa, se têm genuinamente, convém terem. A nossa preocupação é identificar gestores que têm os interesses do acionista no coração, que se preocupam, portanto, que sentem as mesmas dores. Valor, sentem as mesmas dores, muito bem dito, têm aquilo a que os ingleses chamam de skin in the game. Pele em jogo. Exatamente. A nossa preocupação é identificar estes gestores que conseguem, com os lucros que ganham, uma parte é paga sob a forma de dividendos e outra parte é reinvestida para aumentar as vantagens competitivas da empresa a longo prazo. Uma empresa, por exemplo? Um bom exemplo, já dei o exemplo da Johnson, o Medtronic, ou a Google. Estamos a falar Nestlé, estamos a falar a nossa Sonai, que é uma empresa que temos em carteira e que gostamos muito e já é a segunda ou terceira vez que a temos também em carteira, portanto são bons exemplos de bons gestores. Estes filtros apontaram. Quarto filtro. O quarto filtro, independentemente de ser um negócio que nós percebemos bem, que tem enormes vantagens competitivas, que tem gestores extraordinários, nenhum ativo vale um preço infinito. Eu dou um exemplo. Portanto, isto é fundamental. O quarto filtro é comprar a desconto daquilo que vale, porque é isso que vai proteger o nosso dinheiro de um contratempo, de um erro de cálculo, de um problema no setor, de uma situação desfavorável. A margem de segurança depende também muito da previsibilidade dos cash flows da empresa. Por exemplo, quando estamos a falar... O que é isso dos cash flows? Já mostro. Quando estamos a falar, por exemplo, da Johnson & Johnson, que, atenção, não é hoje um título que nós tínhamos em carteira, mas é uma empresa que está sempre na nossa watchlist, que temos sempre... Que as pessoas conhecem. Exatamente. E é exatamente essa a ideia, dar um exemplo de uma marca, de um nome que as pessoas conhecem. E imaginando que as pessoas às vezes são, e aqui e volta aqui a fritar a questão dos indicadores, pedir-lhe 2 ou 3 para avaliarmos, porquê? Porque às vezes há um amigo que fala, ou alguém que fala, pelo menos a pessoa ter a noção de... E este ponto é importante, porque da Emília a falar, porque não é a Emília, e eu sei que tem uma preocupação, por isso é que estamos aqui as duas, tem uma preocupação muito grande com a literacia financeira. Existem casas de research, de análise e pessoas a trabalhar e olhar para estes dados, porque a esta hora há muitas pessoas que estão a pensar, pois, mas onde é que eu vejo isso tudo? Claro, por isso é que depois existem gestores que ajudam nesta seleção. O que nós também estamos aqui a tentar fazer é que as pessoas não sejam enganadas. Ou seja, com estes filtros, as pessoas já sabem quando vêm recomendar uma ação que eu já tenho ideia destes filtros. Que indicadores, uns 2 ou 3, porque há vários, em que nós podemos olhar para perceber esta ação está com desconto. Porque umas vezes fala-se dos PERs, outras vezes é os cash flow, ou seja... A pessoa, quando de repente vai ao Google Finance a pesquisar sobre uma determinada ação, o que é que deve ter atenção? Assim, 2 ou 3? Não é tão fácil assim. Um PER pode ser uma medida, uma empresa pode estar... O que é um PER? O PER é um rácio dos lucros da empresa, que lucros é que a empresa produz face ao seu preço.
à partida, um PER baixo indica que estamos a comprar uma empresa barata. Mas uma empresa muito barata pode não ser um bom investimento. Nós não podemos transformar uma compra de uma empresa barata num investimento extraordinário, mas podemos uma compra a um preço sensato. Eu acho que há uma frase de Buffett que descreve isto muito bem. Ele diz, o que nós fazemos é muito simples, procuramos negócios extraordinários, que compreendemos bem, geridos por pessoas capazes e honestas e gostamos de comprar a preços sensatos. O preço sensato é exatamente isto. Quais são, transformando isto nos indicadores, nós gostamos de olhar para empresas, para além de percebermos bem, que vemos onde ganham, em que mercados é que ganham o seu dinheiro, quais são as margens que têm nos produtos, a dependência que têm de mercados, em quantas moedas conciliam os seus balanços, que dívida têm. Nós estamos a comprar empresas que têm pouca dívida. Ter dívida é como nós na nossa vida particular. Se tivermos pouca dívida, temos capacidade para investir. Uma empresa com pouca dívida, num mau momento, numa queda da economia, numa recessão, pode comprar outras empresas que estão aflitas, que tiveram problemas e que não têm condições para pagar muito bem a sua dívida. Portanto, dá-nos margem de segurança, que é uma palavra fundamental no investimento. Depois, gostamos de ver ROICs elevados, o chamado, eu vou repetir em inglês, Return on Invested Capital, que significa muito simplesmente isso. Por cada euro investido, nós gostamos de ver que a empresa ganha 12%, 15% ou 20%. E há empresas que têm estes resultados. O Sr. Warren Buffett dizia recentemente que não entendia porque é que as pessoas investiam numa obrigação há 10 anos ou há 30, quando grande parte dos negócios da América ganham em média mais de 10% ao ano. E a questão é esta, porquê investir em ações? Ações são negócios, são fatias de empresas, são pedaços de empresas que são extraordinários para nós termos no longo prazo. Porque criam muito mais riqueza, conseguem passar a inflação para o consumidor final. E isso nós conseguimos ver ao analisar os balanços, e nós vamos ver os balanços dos últimos 10 anos, vamos ver as contas, os balanços de demonstrações financeiras, para ver exatamente em que é que a empresa ganha dinheiro, como é que a empresa consegue manter as suas vantagens competitivas a longo prazo e ter estes tais retornos nos capitais investidos tão elevados. E é isso que a vai distinguir dos concorrentes. É claro que quando uma empresa tem retornos extraordinários, outras tentam entrar naquele setor. Mas hoje é muito difícil. Mesmo que eu e a Bárbara tivéssemos 400 mil milhões de dólares para montar uma Johnson & Johnson, uma espécie de Johnson & Johnson, não conseguiríamos. Porquê? Porque é uma marca que foi fundada em 1880 ou 88, portanto, tem mais de 140 anos, e que ao longo deste tempo tem o nome, tem o ouvido do consumidor. Portanto, isto não é fácil de replicar e por isso é que estes negócios são extraordinários. E quando há quedas no mercado, são os negócios que nós procuramos. Portanto, quando o mercado cai... As quedas são oportunidades. As quedas são ótimas oportunidades e eu escrevi no nosso relatório de contas, que sou eu que escrevo, da Casa de Investimentos, que embora o último trimestre de 2018 tenha sido mau no extrato, porque os clientes veem as ações a ser marcadas em baixa, para nós foi um período extraordinário. Nós conseguimos comprar... Para ir às compras, exatamente. Mas é aí que as pessoas têm medo, é exatamente nesses saldos que as pessoas têm medo. Não têm medo. Ninguém vende a sua casa porque alguém chega e passa na rua e diz assim, olha, eu dou-lhe 200 mil, quando a casa vale 300 ou 400. Se lhes derem menos 50%, não afeta nada à pessoa. Porquê? Porque está ali um bem físico que vêem e esse bem ser físico toca muito a pessoa, gera uma falsa segurança. E, no entanto, a pessoa não vende a sua casa. No entanto, quando estes saldos acontecem nas ações, têm medo e vendem, porque ver o seu extrato ser marcado em baixo, vendem. Nós temos uma sorte enorme, porque temos clientes, e nós também, obviamente, procuramos que sejam estes, nós procuramos o parceiro certo para dançar o tango, porque há uma parte que é o nosso trabalho, a nossa competência para procurar negócios extraordinários, mas nós precisamos ter alguém que entende e que também está focado no longo prazo. Que está focado no longo prazo e que entende que hoje comprar uma obrigação é ter muito risco, é ter a garantia de muito risco, porque um dia mais tarde as taxas vão subir e essas obrigações caem de preço e terem um rendimento muito reduzido. Porque hoje, eu dou-lhe um exemplo. E pedir os valores, aposto que a Emília é super bem preparada, ela tem ali tudo. Que é dizer às pessoas, há bocado falou da questão das ações serem um melhor ativo, dizer
quanto é que, comparativamente a outras classes de ativos, a outros tipos de investimento, qual é que é o retorno médio das ações? O retorno das ações, em média, nos Estados Unidos é de 6,5%, no resto do mundo é um pouquinho mais baixo. De facto, o mercado americano sempre se mostrou um mercado com maior crescimento. Que é um mercado que vocês têm mais apetite do que, por exemplo, o português? Ou diversificam? Não há dúvida que temos, e por que razão? É muito simples. A grande parte dos nossos clientes têm cá os seus imóveis, as suas empresas, os seus investimentos. É natural que nós estejamos muito mais preocupados em que tenham uma parte da sua riqueza pessoal, do seu património financeiro, alocado a bons negócios do mundo, que não dependem do crescimento de uma economia, que estará sempre muito condicionada, porque este país tem uma dívida demasiado elevada. Não somos geridos com margem de segurança. E, portanto, iremos crescer menos sempre porque temos a tal dívida. A dívida é quase como um peso agarrado numa perna que nos limita a andar. Dar aqui o contexto. Aqui, no fundo, o que se está a falar é que o investimento em ações acaba por ser, diga-me, corrija-me se eu estiver aqui a fazer a tradução certa. Como as pessoas já estão em Portugal, os investidores, vocês estão-nos a ver, já estão em Portugal, já têm um risco pela casa, por tudo, já têm uma exposição ao mercado muito grande à economia portuguesa. Faz sentido que, quando estamos a falar aqui de investimentos em produtos financeiros, neste caso em ações, que se exponham ao mundo, a negócios, ao andamento da economia mundial, ao crescimento da economia. O vosso próprio enquadramento já tem exposição ao país. Claro que sim, e quando muitas vezes as pessoas são redirecionadas em investimentos demasiado focados numa geografia que tem muito mais volatilidade e que à partida já estão a pagar um preço mais elevado para potencialmente retornos esperados futuros mais elevados. E a falar nas taxas, sim. As taxas estão há 10 anos, mesmo em investment grade, em empresas de bom risco, estamos a falar de rendimentos na casa dos 0,8 a 10 anos. Ou seja, nós hoje emprestamos a uma empresa como a Total francesa ou como a Nestlé, taxas mesmo muito baixas de 0,7, 0,6, 0,8 a 10 anos. No entanto, se investirmos em algumas destas empresas, podemos ter, e eu dou-lhe exemplo da Bayer, a empresa alemã, podemos ter um dividendo de cerca de 5%, ou a BMW de quase 6%. Portanto, estamos a falar de exemplos de empresas que só pela via de rendimentos de lucros pagam anualmente 5 ou 6%. Por que razão haveria um investidor naquele valor que pode ter parado 3, 4, 5, 10 anos, e muitos de nós podemos. Este é um ponto importante e vou aproveitar aqui, Emília, da questão dos dividendos para lhe colocar uma questão que não tínhamos aqui falado, mas que a Emília certamente nos vai ajudar aqui a perceber, que é, nós temos, e explicar às pessoas, existem duas formas de nós ganharmos com o dinheiro, com as ações. Uma é através da compra e venda, não é? Ganhamos com a mais ou menos valia, mas ganhamos na mais-valia, e a outra é através do dividendo. O que é o dividendo? É o lucro que é distribuído pela empresa a todos os acionistas, temos ações, somos acionistas, recebemos na proporção. E há empresas que pagam dividendos historicamente há anos. Muito elevados e que o aumentam de forma consistente. Tão sustentada que chegam a ser, eu às vezes digo, chegam a ser mais seguras do que muitos investimentos que as pessoas pensam como seguros ou como as obrigações, com retornos muito mais interessantes. E às vezes nós estamos a falar, quando perguntam, Bárbara, mas onde é que eu encontro investimentos que pagam 5 ou 6%? Há empresas, e a Emília está aqui, é uma gestora, ela faz isto há anos, há empresas que pagam dividendos, portanto, com estes retornos, há anos, é quase investimento seguro. Não podemos, eu sei, nos estão a ver, não podemos usar a palavra seguros, mas isto é olhando aqui para o histórico, e lá está, parênteses outra vez, rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras. Mas olhamos para a história, e a história ajuda-nos tanto a avaliar obrigações como as ações. E aqui, este é o ponto essencial. Nós podemos comprar uma empresa que paga um bom dividendo, mas temos que ver o preço que estamos a pagar. Nós queremos pagar estes lucros baratos. A tal coleção de negócios, de 25 ou 30 negócios numa carteira de investimento, nós temos que assegurar que estamos a comprar lucros futuros baratos. Assim, uns exemplos de empresas que pagam bons dividendos? Bons dividendos. A Johnson & Johnson aumenta o seu dividendo há mais de 50 anos, aumenta todos os anos. 50 anos. Há cerca de 57, 58 anos que aumenta consecutivamente o seu dividendo. Não quer dizer que hoje seja um bom investimento, a questão é a relação entre preço e valor.
Ou seja, mas quando se entra, ficando... Eu não expliquei ainda o que é e eu vou explicar. Há uma frase que diz, preço é o que pagamos, valor é o que recebemos. O valor de uma empresa é exatamente hoje estimarmos, com base no histórico todo passado, na capacidade que a gestão tem e teve ao longo do tempo, e por isso temos que avaliar os seus gestores, para produzir determinada riqueza ano a ano, nós conseguimos estimar aquilo que podem ser os cash flows futuros. E aqui é a grande diferença entre gestores, entre fundos de investimento ou a banca em geral. A grande parte da indústria financeira está centrada, tem os incentivos errados, está centrada no curto prazo e, portanto, está a olhar para aquilo que possa ser um price target a um ano, um preço-alvo da ação a um ano. Nós não fazemos isso na casa de investimentos. Nós olhamos para aquilo... O preço-alvo aqui é muitas vezes as casas... Eu vou interrompendo só... Claro que sim. O preço-alvo aqui é, no fundo, um valor ao preço que algumas casas de investimento, alguns analistas dizem que a ação deve chegar. E pode ser um preço que está acima do que está agora ou pode ser abaixo. Exatamente. Nós não fazemos a menor ideia do que o mercado vai fazer daqui a um mês ou daqui a um ano. Mas o que conseguimos ver é com a carteira de investimentos que temos hoje, é que ao longo dos próximos 4, 5, 10 anos temos uma carteira extraordinária. Terem ações o que pode estar para um prazo mais largo e não ter a preocupação de prever o que vai acontecer num ano. Grande parte do tempo não nos interessa o que é que faz a cotação de um título. O mercado estar a cotar todos os dias deve ser para a maior parte das pessoas uma enorme vantagem, porque é uma variação que nos permite fazer negócio se nos for vantajoso. Por exemplo, no final do ano, a grande volatilidade, a grande variação das cotações, o mercado houve ações que recuaram 40%, a Apple recuou 40%, por exemplo, empresas que recuaram 50%, 45%, 30%, uma série delas recuaram 30%. E agora em maio tivemos outra vez grande volatilidade. Ontem foi volatilidade, mas a subir, não foi de queda. O que é que isto significa? Significa que o investidor cauteloso, o investidor conservador, não é aquele que põe o dinheiro num depósito a prazo, porque esse hoje não está a conseguir o rendimento sequer da inflação. Não está a conseguir, está a perder dinheiro para a inflação. Infelizmente, no nosso país, esta é a grande realidade. Sim, sim. E vamos lá, e vamos voltar aí. A nossa preocupação é dizer, a partir de uma carteira de ações e com um horizonte adequado, nós podemos ter um rendimento muito mais elevado. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, com variações, quando o mercado varia, nós temos uma carteira de títulos das 22 ou 23 mil empresas que há a cotar no mundo, muitas não nos interessam, porque não são os tais retornos excepcionais, não são as empresas excepcionais, ou são empresas demasiado alavancadas, ou são empresas com negócios medianos. Nós temos as 350 a 400 empresas que são negócios extraordinários que gostamos de acompanhar. E são essas que estão na nossa watchlist e que vamos analisando e avaliando. Quando o mercado cai, nós estamos preparados para comprar aquilo que gostamos muito e que nessa altura fica barato. Portanto, a questão é esta, nós temos que saber avaliar as empresas, ver todas as variáveis, a dívida, a estrutura de dívida, a que prazo é que a empresa está endividada, quanto é que paga para ter dívida, que percentagem de dívida, que percentagem de lucro da empresa é que a dívida consome ano a ano, quais são as margens da empresa, como é que vai melhorar ou manter essas margens no futuro. Tem que ser tudo escrutinado e aferir um valor intrínseco. É um valor aproximado, não é um número exato, há de ser um valor aproximado. Vamos imaginar que se uma empresa, nós avaliamos a empresa toda e depois dividimos pelo número de ações que estão emitidas para ver quanto vale cada ação. Se uma ação vale 10, nós gostamos de comprar por 6, 6,5, para ter aqui uma margem de segurança de 30% a 40%, dependendo da característica do negócio. Há negócio em que nós exigimos uma margem de 40%, se investimos em mercados emergentes, exigimos uma margem de 50% para acomodar uma variação cambial e uma diferença. Muito embora a Casa de Investimentos invista muito pouco em mercados emergentes. Nós temos exposição ao crescimento destas economias de mercados emergentes, que de facto crescem acima da nossa média de economias mais maduras, mas temos a exposição pela via destas grandes multinacionais que vendem em todo o mundo. E, portanto, aqui só para terminar, preço é a cotação de mercado. O valor intrínseco é uma coisa muito diferente. Nós queremos que a diferença entre o que vale e quanto pagamos hoje seja grande para acomodar a tal. Esta é a nossa margem de segurança. Claro. Isto é o que permite ao investidor depois
ter retornos acima da média a prazo. Isto é o que tem permitido à Casa de Investimentos ganhar retornos acima da média. E o Warren Buffett, no fundo, segue esta filosofia. É exatamente. Vamos aqui entrar nas últimas questões. Aqui uma é de quanto em quanto tempo é que se deve rever a carteira de investimento? Ou seja, imaginando que uma pessoa começa a fazer uma pequena poupança, de quanto em quanto tempo é que é o ideal para se olhar, porque se estamos no longo prazo, é no fundo perceber se a Emília defende que se invista e esqueça, ou se de repente, de X em X tempo, devemos rever a carteira. Não, eu acho que as pessoas nunca devem investir e esquecer. Devem... eu fiz recentemente, no dia 6 de Abril, uma participação na TEDx Porto e o tema era confiança. E de facto é aquilo que nós pretendemos, é merecer a confiança dos nossos clientes e temos-la tido, até porque nas quedas de mercado é muito raro haver um resgate, haver alguém que tem medo ou se tem receio, fala connosco e explicamos o que estamos a fazer, mas de facto é isso que é importante, a pessoa, é o tal conhecimento que é importante. Nós vemos todos os dias a carteira, nós seguimos todos os dias as notícias, mas este é outro lado importante para o investidor comum, para quem não tem o conhecimento técnico que temos nós. Grande parte da informação diária no sistema financeiro não interessa, é ruído. As empresas têm dinheiro disponível e pessoas para resolver os problemas que vão aparecendo. E, portanto, a grande parte da informação que no dia-a-dia causa volatilidade, ou porque é o movimento das taxas, ou porque agora há guerra comercial, ou porque é um outro tema, muitas vezes não têm impacto nas empresas. Atenção, a guerra comercial pode ter, obviamente, pode ter, e é uma perda para o mundo todo haver uma guerra comercial. Por isso, eu acredito que com o tempo esta questão seja resolvida, porque é mau para todos os lados. A economia europeia também sofre com esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, obviamente. E se me permite, eu fechava com um último ponto, que é saber onde está o seu dinheiro, onde é que ele está depositado. Muitas vezes as pessoas não têm esta noção. E há um livro extraordinário que é What They Do With Your Money, que é o que fazem com o seu dinheiro, de 2 professores americanos. O livro, julgo que é de final de 2017, também está no nosso site, e explicam muito bem como é que funciona o sistema financeiro. O que é que o sistema financeiro faz com o nosso dinheiro? É importante vermos onde é que os títulos estão depositados quando temos uma carteira de títulos, quem é que é o custodiante, é ver toda a cadeia de segurança que temos. Lembrar sempre que investir deve ser ter uma remuneração adequada para o capital, mas privilegiando sempre a segurança. Portanto, um investimento deve ser uma operação de capital que garanta a segurança do capital e um retorno satisfatório a prazo. E hoje não há retorno nas obrigações. Não há retorno, há muito mais risco do que retorno. E por isso as ações é importante comprar bem, é importante saber o que se está a comprar e é importante mantê-las para o longo prazo. Muito bem, ficam aqui os conselhos então da Emília. Agradecer aqui a sua disponibilidade e amabilidade para passar todos estes conhecimentos. Aproveitar para quem está a ver para pedir que deixem aqui os vossos comentários, a vossa avaliação, que subscrevam o nosso canal do Money Lab e acompanhem-nos nas redes sociais. Também podem seguir a Casa de Investimento e encontramos então no próximo vídeo. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara.